Olá, seja muito bem-vindo ao primeiríssimo episódio do nosso Pega um Café. Todo mundo aqui já está com seu cafezinho ou seu chá, dependendo Uhum. do local geográfico em que a gente está. E nesse primeiro episódio, a gente vai conversar sobre um assunto que muita gente tem curiosidade hoje em dia. E principalmente em tempos de pandemia, esse é um assunto que está vindo muito à tona, que é o trabalho remoto. E no caso de hoje, a gente vai falar sobre, quem sabe, uma subdivisão do trabalho remoto, que é o nomadismo digital, né? Nômades digitais. E hoje eu que nem me apresentei ainda para vocês, mas eu sou Angélica Brunato e hoje estou começando este primeiríssimo episódio do Pega um Café, que vai estar disponível tanto aqui no YouTube, numa playlist exclusiva, quanto nas plataformas de streaming de áudio, né? Então, tá no Deezer, tá no Spotify, tá em todas as plataformas de podcast. Você pode acompanhar este conteúdo literalmente onde você quiser e onde você estiver, né? E hoje nós vamos conversar sobre o nomadismo digital, que possibilita você a trabalhar de onde você quiser, tanto da sua casa, do café da esquina, do alto da Torre Eiffel em Paris, enfim, da onde você quiser. E para compartilhar as experiências, eu estou aqui com duas amigas maravilhosas que eu tenho, que é a Fabi, que tem um super canal de viagens aqui no YouTube, está começando um projeto super legal. E a Carol, que nesse momento de quarentena começou a morar na Escócia e continua fazendo o trabalho dela por lá. Meninas, não sou eu quem vou apresentar vocês, mas quero que vocês se apresentem então para a gente começar a conversar. Fabi, vai você que já está mais acostumada com essa questão de vídeo, áudio, por mais que eu faça, você faz ainda já mais frequente, já está mais para Já, frente. já fez bonito. Então, quando a Angélica mesmo falou, eu sou a Fabi, sou jornalista, inclusive me formei com a Angélica, a Carol também, quando, né, em curso de comunicação. Sou especialista em marketing digital. E ano passado, em meio à pandemia, assim, porque eu não quis esperar, eu adaptei meu projeto para essa realidade que a gente está vivendo agora. Eu lancei um canal com dicas de viagens, rolês, claro que nesse momento viagens seguras, isoladas e tudo mais. E comecei a cursar uma nova graduação, que é turismo. Então, se a gente vai falar de nomadismo digital, eu continuo trabalhando com marketing digital, porque eu sou especialista em marketing digital, atendo os meus clientes, faço freelancer para agências de São Paulo, de Criciúma, que é perto da cidade onde eu moro, e continuo fazendo meu projeto paralelo a isso. Então, eu trabalho da onde que eu estiver, se eu tiver meu computador e uma conexão de internet. Meu Deus do céu, fiquei até com vergonha agora. Então, eu sou Carolina Borim, eu no momento estou morando na Escócia, pretendo virar uma nômade digital quando a pandemia permitir para viajar a outros lugares pela Europa e tudo mais. É um projeto que a gente tem, mas no momento, se eu sair aqui da Escócia, eu não posso voltar para a Escócia sem pagar uma fortuna. Então, eu trabalho com marketing digital também. Eu me formei, elas se formaram em jornalismo, no meu caso, o meu lado foi publicidade. E eu já faz uns 5 anos que eu estou trabalhando por conta própria. E aí eu aprendi que eu posso trabalhar exatamente da onde eu quiser, ir para onde eu quiser. Muitas vezes eu ia para café no Brasil, no caso. E aqui eu continuo trabalhando para o Brasil, para os meus clientes do Brasil, prestando assessoria, mas da Escócia. Você tem que fazer uma pequena adaptação, às vezes de 3 horas, 4 horas de diferença, mas tá tranquilo. Flui bem ainda, né? Então é isso. A Fabi no E eu vim no meio da pandemia. Eu esqueci de falar sobre isso. Eu literalmente vim no meio da pandemia. Isso foi verdade. Quando eu vi lá no Instagram, tipo assim, como assim? A Carol tá no meio de um avião. Não estava, não estava nos planos, gente. Isso aconteceu em um mês, assim. Mas é outra história, é uma história muito longa, mas foi em um mês a decisão e ainda não tinha todas as barreiras que tem hoje para entrar aqui no Reino Unido, né? Uhum. Foi bem no começo.
Falando sobre essa questão de trabalhar de onde quiser, a Fabi, no ano passado, não, em 2019 ou 2020? 2020, ela fez um intercâmbio para Londres e ela continuou trabalhando de lá, né? Teve essa adaptação que a Carol falou. Como é que foi essa experiência? Exatamente. Quando eu fechei meu intercâmbio um ano antes, eu ainda era CLT, né? Então, eu fechei para os 30 dias que seriam as minhas férias. Só que a gente sabe que em um ano muita coisa pode acontecer e aconteceu, né? Nesse um ano eu abandonei meu trabalho CLT e comecei a atender clientes freelancer. Então eu não podia deixar o meu cliente na mão nesse momento do intercâmbio. E aí eu continuei atendendo lá do outro lado do oceano, igual a Carol faz com os clientes dela. Eu continuei atendendo com essa adaptação de horário, que até inclusive foi legal, porque eu ia estudar pela manhã lá em Londres, e os meus clientes não tinham acordado ainda. Então, depois da aula, eu atendia eles, eu passeava à noite, eu continuava atendendo eles lá, porque era tarde aqui no Brasil, era período da tarde aqui no Brasil ainda. Então, foi uma experiência bem legal. E foi nesse intercâmbio que eu descobri que eu podia, sim, estar onde eu quisesse e continuar fazendo meu trabalho bem feito, coisa que eu nunca tinha imaginado antes. A gente tem muita crença limitante de que a gente precisa estar no escritório, num trabalho formal, para trabalhar bem, para atender bem as pessoas e para crescer na carreira. E essa pandemia veio para acelerar tudo isso e mostrar que não é verdade, né? Que a gente pode atender bem, trabalhar bem da onde a gente estiver. A Eu ia maioria falar das empresas do. tiveram que se adaptar a isso, né? E viram que Acelerou, funciona. sim, acelerou uns 10 anos. Até ontem eu estava lendo uma pesquisa que saiu no The Economist, que diz que uma das tendências pós-pandemia é a continuação do trabalho remoto e a diminuição dos grandes escritórios, porque agora as empresas perceberam que é um Não gasto precisa. desnecessário. Exatamente. Eu ia falar muito da plataforma do Zoom, que é a plataforma que a gente está utilizando para gravar esse vídeo, né? Em 2019 eu não fazia ideia do que era o Zoom. Se você me perguntasse assim, mas o que é o Zoom? A única plataforma para conversar é o chat do WhatsApp, o Skype, e olhe lá. E agora estou aqui gravando esse conteúdo para vocês no Zoom, uma plataforma que eu odiava lá em 2020, no começo, porque me dava muito trabalho, mas agora estou adaptando para outras coisas e a gente vai evoluindo e a gente tem essa questão de adaptação também, né? Meninas, a primeira pergunta que eu tenho para. Primeira não, porque já fiz outras, né? Mas o que eu queria perguntar para vocês é qual é a maior dificuldade que vocês perceberam nesse processo de transição para vocês se tornarem nômades digitais, para vocês largarem os seus empregos formais e começar a trabalhar por conta própria, como freelancers? Carol, Bom, vai lá para que tem mais mim, experiência. então, para mim, a primeira coisa foi questão financeira, obviamente, é a primeira coisa que pega todo mundo. O julgamento dos outros, porque as pessoas não entendem mesmo que você está mexendo no celular ao mesmo tempo que está trabalhando. Então, assim, as pessoas acham que você está ali se divertindo, você está no Instagram por diversão, você está postando stories diariamente, gravando e falando, é por pura diversão sua, não é porque você tem que fazer isso todo dia. Então, foram as primeiras dificuldades. Outra dificuldade que eu encontrei, que por causa da pandemia, por causa de eu vir para cá, são os clientes entenderem o atendimento remoto. Eu não preciso estar frente a frente com ele presencialmente para conseguir falar, explicar, ensinar ele. Eu posso, porque eu faço muita questão de consultoria, de ensinar as ferramentas dentro do Instagram. Então, foram as dificuldades maiores que eu achei. As pessoas entenderem que aquilo ali era trabalho, de verdade, que o valor que eu estava cobrando era aquele valor, não porque eu estava no celular brincando, e sim porque eu tinha estudado muito para poder cobrar aquele valor. E as pessoas entenderem que não preciso estar fisicamente à frente dela para poder gerar um negócio de sucesso com ela. Eu posso estar remotamente. Então, para mim, foi isso. E a questão financeira sempre vai ser o primeiro passo que vai te dar muito medo de largar qualquer emprego para empreender. Mas vai com medo que... Ontem eu estava até falando com um amigo meu, ele pediu uns conselhos exatamente sobre isso. Eu falei assim, só vai, porque se tu não for, tu nunca vai saber como é que é. Então, para mim, foi isso. Os meus maiores problemas, vamos assim dizer, iniciais.
Que agregando a isso que a Carol falou, que é a questão financeira e também um pouco do julgamento das outras pessoas que ainda não entendem, né? Porque, por exemplo, nossos pais e as pessoas de outras gerações não entendem esse tipo de trabalho. É também a questão, eu diria, de organização de tempo, porque tem aquele velho ditado, né? Com a liberdade vem responsabilidade. Então, você é livre, você tem o seu dia todo livre, você pode trabalhar a hora que você quiser. E isso pega um pouco no início, porque até você se organizar e falar assim, não, eu tenho que trabalhar de tal horário a tal horário, hoje eu tenho que fazer isso. Se eu quiser acordar um pouco mais tarde, eu vou ter que trabalhar até um pouco mais tarde. Então, essa questão de organizar a rotina mesmo. Entender em que horário você funciona melhor, entender em que horário você consegue trabalhar melhor e também adaptar. E outra questão é também aprender a dizer não, eu acho. Porque como você está inseguro, com a questão financeira e com toda essa novidade, você acaba dizendo sempre sim para tudo, né? E aí você vai virando um bolo de neve, né? Ah, mas você tá em casa, posso te ligar agora? Não, agora eu tô ocupada, sabe? Você saber impor esses limites, porque às vezes, assim, não sei a Carol, mas às vezes eu tinha alguma coisa pessoal programada para tarde e eu me organizei para trabalhar de manhã e veio um cliente e falou assim, posso falar contigo agora à tarde? Até eu aprender a falar que não, essa semana eu só tenho horário disponível na quinta de manhã e na sexta à tarde, foi muito difícil, porque eu falava, pode, sim, né, cliente? Porque tu tem aquela visão da cliente, sempre tem a razão, e na verdade, exatamente, não. Quer ver quando mandava no começo, assim, muitos anos atrás, mandava 2 horas da manhã mensagem, eu falava, não, você tá de sacanagem, você tá me mandando mensagem 2 horas da manhã e acha que... E assim, eu tinha uma época o Instagram, tipo, que eu vou voltar até agora, o Instagram misturado, então profissional com o pessoal, como tu tem, né, Fabi? Tipo, isso. É tudo junto. Aí você postava uma coisa pessoal nos teus stories, ele vinha cobrar trabalho que ele te mandou o WhatsApp há 5 minutos atrás e fala assim, você não vai me responder o WhatsApp naquele stories que tu postou de alguma coisa pessoal que você estava fazendo, tipo, tomando um chá. Meu querido, eu tenho horários, eu vou cumprir esses horários e o seu trabalho está encaixado. Tem um prazo, eu vou te entregar nesse prazo. Então não vem cobrar, tipo, se meter na minha rotina. É minha. Exatamente. Então eu demorei muito para aprender isso também, tipo, o que me salvou dessa? Meu celular não tem notificação, não tem último visto, não tem nada por causa de cliente, exclusivamente de cliente. Eu falava, porque eles viam que eu estava online e ficavam mandando ponto de interrogação sem parar, e eu falava, meu Deus, não, agora tu vai esperar mais um tempinho aí, porque não é assim que funciona, não. Você vai entender que tem horários para ter respostas. Então, o WhatsApp é ótima ferramenta, mas ao mesmo tempo eu sinto saudades às vezes do e-mail. Tanto é que eu deixo uma notificação já. Eu deixo uma notificação no meu WhatsApp. Se for urgente, liga. Porque se não for urgente, eu não vou atender, eu tenho os meus horários. E uma coisa que eu tô me adaptando muito é que nesse meu projeto de viagens, por exemplo, agora, ainda mais na pandemia, a gente prefere viajar durante a semana, que tem menos pessoas, né? Para não ter contato com ninguém. E a gente vai para lugares isolados, então a gente vai conhecer novos lugares, e aí eu posto stories durante o dia, só que eu já organizei toda a minha rotina, eu deixei todo o meu trabalho feito, e mesmo assim eu sinto culpada. 3 da tarde de uma quarta-feira e eu tô aqui postando que eu tô viajando, o que as outras pessoas vão achar? Então é isso que a gente tem que se libertar também, porque a gente faz a nossa liberdade, a gente tem responsabilidade de entregar o trabalho, então a gente é livre para fazer o que a gente quer no horário que a gente quer, né? Meninas, a Fabiola tocou um ponto ali que é a minha próxima pergunta para vocês. É exatamente sobre a questão do ter uma rotina, né? Vocês conseguem se organizar dessa forma, da melhor forma, porque... né, muitas pessoas hoje em dia trabalham no escritório 8 horas por dia, então 8 horas por dia elas estão lá focadas no trabalho, né? Vocês têm algum problema que sabe distração, né? Alguma coisa que dificulta esse foco para vocês? Como que vocês fazem para ficar focadas? Eu acho que as pessoas estarem no escritório 8 horas por dia não quer dizer que elas estão 8 horas focadas no trabalho.
Eu tô dizendo isso porque eu trabalhei CLT desde os 17 anos. Então, eu sei que durante esses 8 horas de trabalho, a gente fica distraída muita parte do tempo. Às vezes, a gente não tá rendendo legal, mas a gente é obrigada a ficar lá no escritório. Então, a gente não tá fazendo o nosso trabalho, mas é obrigada a ficar lá. E isso se torna algo muito ruim, inclusive, pra gente. Então, uma coisa que eu aprendi com trabalho em casa eu tenho 1000 planners, eu sou a louca dos planners e não pode ser digital, eu gosto de escrever ali no meu planner físico e riscar quando eu faço as tarefas, então eu tenho muito bem programado a minha semana ali, no final de semana eu já programo o que eu vou precisar fazer durante a semana, eu sei que eu tenho que fazer aquilo durante o dia, mas no momento que eu não estou conseguindo criar, que eu trabalho muito com produção de conteúdo, então criatividade não vem no momento que a gente quer. Então, quando eu vejo que não vai rolar, eu vou fazer outra coisa e depois eu volto pro meu trabalho. Exatamente. Porque tu tá 8 horas dentro do escritório, não quer dizer que tu tá produzindo 8 horas seguidas, né? Não, eu, por exemplo, eu vou pôr eu demorei muito para entender como eu funcionava. Eu demorei muito, vou ser bem sincero. Eu era uma desorganização em pessoa. Hoje eu sei, depois que eu vim pra cá eu também ainda tô meio perdida, nem é questão de fuso, não posso nem pôr fuso no horário, é questão de adaptação numa nova vida, né? Eu mudei 100% a minha vida do que eu, né, tinha. Então eu tenho déficit de atenção e não vamos puxar o assunto da famosinha que postou sobre isso a semana passada, não vamos entrar nesse mérito, mas eu demorei muito para entender. E aí eu lembrei de quando criança, eu fui trocada de horário de escola porque eu rendo muito bem de manhã. Então, o que eu criei como rotina? Eu acordo cedo todos os dias. Eu tinha horário de despertador, né? Trabalhar em casa, mas eu tinha despertador, eu levantava, fazia a rotina normal. Tomava café. Essa história de trocar de roupa é muito real. Gente, é muito real. Não que eu não fique de pijama alguns dias, mas assim, tu se trocar, tu se arrumar para trabalhar mesmo dentro de casa, já, a tua cabeça parece que liga uma chave, assim, tipo, olha, ela tirou o pijama, ela saiu da cama. Outra coisa, uma mania que eu trabalhava muito da cama. Essa mania eu tive que tirar, eu tive que aprender que eu tinha que ir pra mesa. Então, eu sei que de manhã eu produzo melhor, então eu comecei a trabalhar de manhã. Eu sei que à tarde, chega umas 3 da tarde, eu viro improdutiva, até umas 5, literalmente. E aí eu sei os horários que eu tenho mais de pico, então, aquela coisa mais técnica, que é só tu apertar, vamos assim dizer, só, entre aspas, apertar o botão, isso, aquilo, eu deixo pros horários que eu tô menos criativa e menos produtiva. Mas o que tu falou também, tem essa história de 8 horas, eu percebi muito que eu não ficava 8 horas, às vezes, olhando pro nada, e à noite que eu tinha ideia para criar alguma coisa para a empresa. Daí eu tinha que anotar tudo no caderno, e aí depois eu tinha que no dia seguinte pôr em prática. Então, assim, é meio relativo, né? Você estar ali na frente do computador, você tá produtiva mesmo, ou você só tá cumprindo o horário, né? E essa questão de organização, eu também sou muito do papel, mas depois que eu descobri o Notion também foi, tipo assim, ajudou muito na organização do que fazer, quando entregar, como entregar. Então, eu tenho papel, mas junto eu uso o Notion, uso os dois. É como eu me organizo e como eu entendi que o meu corpo, e assim, cada um tem um jeito de trabalhar. Então, isso é muito legal de você trabalhar em casa, porque você pode descobrir como é o seu jeito e como você fazer. Eu já tenho pessoas que eu trabalhei junto que era madrugada, a pessoa tinha que trabalhar de madrugada, que era a hora que ela ia produzir. Então, é muito de você descobrir o seu melhor horário, a sua melhor forma de trabalhar. Isso é fato. Esse negócio de trocar de roupa mesmo, para mim que produz conteúdo em casa durante a manhã, eu sinto muita diferença. E tem uma influenciadora, a Camila Heck, acho que vocês conhecem ela. Ela fala muito maravilhosa. Maravilhosa. sobre estar arrumada e se vestir bem para poder render, né? Os dias que eu não acordo cedo e não vou direto tomar um banho, eu já não rendo nada. Daí, tipo assim, não consigo editar nenhum vídeo para colocar no YouTube. Essa liberdade para vocês proporciona a vontade que vocês sentem de conhecer novos lugares? Vocês estão sempre querendo conhecer lugares diferentes? Já estão planejando as viagens de vocês pós-pandemia? Nossa, muito. A Fabi mais do que eu, acredito, né? Com o projeto dela, mas assim, porque assim, quando a gente viaja, a cabeça abre. É um universo que se abre, assim, enorme. Então, sim,
E saber que tu pode estar em qualquer lugar trabalhando. Eu, quando eu estava em Joinville ali, eu ia muito para Balneário, às vezes, eu ia para Palhoça, eu ia circulando de lugares, porque daí, cada vez que eu passar, parece que renova a energia, parece que alguma coisa acontece dentro da cabeça, que quando você sai da tua rotina, da casa, ajuda. Então, eu tenho já alguns lugares que eu quero ir depois que a pandemia passar, depois que eu puder. O Brasil é mas daí é só para visitar a família e voltar. Tipo, visitei todo mundo, volta. Mas sim, para mim, com certeza. É bem isso que a Carol falou mesmo. É uma chave que vira, né? Quando tu conhece um lugar, ainda mais quando tu conhece um lugar muito diferente da tua cultura. Porque, tipo, a gente. O Brasil é um país continental. Então, se tu sair do sul e ir pro norte, tu já foi para um lugar totalmente diferente. Mas se tu viajar para um país com uma língua diferente, tudo é uma chave que vira e tu fala assim, porra, por que eu não estava fazendo isso antes? Agora eu só quero viajar. E facilita muito a gente que consegue fazer trabalho remoto, né? Porque tem pessoas que claramente não vão conseguir estar sempre viajando, vão precisar programar nas suas férias, finais de semana e tudo mais. Mas quem tem trabalho remoto, eu acho que facilita bastante isso e com certeza várias viagens planejadas e lugares para conhecer depois que tudo isso passar, inclusive contando os dias, né? O Brasil tá ali Pra vacina. aí. Vocês já fizeram, vocês já fizeram o cronograma lá para vocês serem vacinadas só daqui a 8 meses para nós? O meu aqui é 2 meses. Ai, que chega a nossa faixa etária. Porque assim, a gente tem a mesma idade, nós três, né? A nossa idade chega daqui em junho, julho aqui pra gente. Nossa, já tá nós na só faixa em de dezembro 50 aqui. Aqui tá mudando bastante, né? Vamos ver. Eu acho que, assim, o Brasil está sendo considerado uma ameaça global, então o mundo todo vai ajudar a gente a se vacinar, porque tá um momento bem difícil aqui no país. A questão principal, tipo assim, daí eu vou falar daqui, que nem se a gente sair, voltar do Brasil é quase que missão impossível por causa das novas variantes que estão aparecendo aí. Tipo, já foi comprovado que, tipo, vai vir e a vacina não é eficaz a essas variantes, então, tipo, o Brasil vai ficar, infelizmente, e eu falo porque eu mesma, tipo, para eu ir ver a minha família, eu preciso ir pro Brasil. E aí, como é que eu faço depois para voltar, né? Então, é bem complicado essa questão. Nossa, tá bem complicado, assim, de se ver. Complicado. Enfim, meninas, qual é o lugar que vocês mais gostam de trabalhar? Né? Vocês têm algum lugar preferido? Quem sabe casa, um cafezinho, um Airbnb? Ai, que pergunta difícil. Ai, que difícil. Não tenho. Vocês gostam de sair para outros lugares? Wi-Fi boa. Depende do humor. Depende de várias coisas, é verdade. Tem dias que eu preferia ir, tipo, tem dias que eu saía para café, porque, tipo, eu precisava ir para um café, eu precisava ver, porque assim, também, tem uma coisa que você ser nômade, quando você tá viajando, você vai várias coisas, mas trabalhando em casa diariamente, chega uma hora que tu não aguenta mais olhar a parede, conversar com a parede, tipo, não aguenta mais olhar aquelas mesmas paredes. Então, assim, aí às vezes eu ia pro café, tipo, não, preciso de ver pessoas, não preciso falar com ninguém que seja gente, mas eu preciso ver elas passando na minha frente. Então, depende, o meu depende do humor, assim. Aqui em casa, eu mudo do escritório pra sala, às vezes eu vou pra cama. Minha coluna que lute, né? Mas eu também faço isso. Tem dias que eu tô na sala, tem dias que eu tô no quarto, mas a maioria das vezes eu tô na sala porque eu gosto de movimento. Então, na sala sempre tem alguém movimentando, passando, indo, voltando. Sim. Então, é o meu... Mas, assim, eu não consigo definir um lugar. Onde eu tô afim, na hora. Eu tava lendo uns artigos, né, para fazer a pauta para vocês, e eu vi que muita gente fala sobre essa questão do contato com pessoas, questão às vezes de estar próximo às amizades ou conversar com pessoas, às vezes se sentir um pouco sozinho. Como é que vocês lidam com essa questão? Principalmente agora, né, que a gente está em período de isolamento. Eu acho que sim. Eu sempre tive muito na minha cabeça que eu queria trabalhar e eu sempre procurava isso. Eu não parava muito fixa, assim, em lugares, tipo, de ficar 5 anos no mesmo lugar, porque eu queria sempre estar cercada de pessoas que tivessem
mais coisas a agregar para mim, sabe? Então eu sempre procurava pessoas com mais conhecimento, com mais experiência, eu queria estar próximo dessas pessoas. E eu sempre achava assim, por isso era uma das crenças limitantes que eu precisava estar cercada de gente enfim, para evoluir e tudo mais. E aí, com esse período de pandemia que todo mundo foi para casa, eu percebi que proporciona isso, por exemplo, tu consegue estar conversando e trocando ideia com as pessoas quando tu quer. Quando eu quero conversar com alguém sobre algum assunto de trabalho, eu chamo no WhatsApp, chamo no Zoom, mando áudio. Então, eu acho que a tecnologia proporciona muito essa interação com as pessoas. Você não precisa estar necessariamente junto com elas, né? Está mais próximo, né? Bom, eu tive que aprender na marra, mas assim, eu tive que aprender na marra a me comunicar com as pessoas somente digitalmente. Eu sou uma pessoa que a minha casa era com 5 pessoas, então era minha mãe, meu pai e meus irmãos. Então eu sempre fui muito agitada, assim. Então eu sou uma pessoa que preciso de pessoas em volta, como eu disse, para não me sentir sozinha. Mas tem dias que eu preciso ficar completamente sozinha. Mas eu aprendi que a tela do celular também supre a necessidade. Tá tudo bem falar com as pessoas pelo celular. Meninas, a gente já falou, então, sobre questão de pessoas, né? Estar em contato com pessoas, lugares que vocês gostam de trabalhar, a questão da rotina também. E vocês falaram sobre um ponto muito importante, que é a questão do preconceito, né? Vocês sentem muito isso ainda? Tem muita gente que não acredita na possibilidade desse tipo de trabalho? Fala aí, Carol. Então, assim, vamos dizer, eu trabalho, desde que a gente fazia faculdade, eu trabalho na área de marketing digital. Então, né, as pessoas ainda veem muito a menina, a gente é mulher, 30 anos, mas as pessoas falam, a menina do Instagram, a menina que tá gerando conteúdo pro Instagram. Eu fico, meu filho, eu estudei, eu tenho que estudar diariamente, porque essa ferramenta muda todo santo dia. Você vai me falar, a menina do Instagram. E assim, eu morava na casa dos meus pais até vir pra cá. Então, era uma luta diária. Era uma luta, assim, até todo mundo entender. E, tipo assim, gente, eu preciso que faça silêncio, porque eu vou entrar numa live. Até todo mundo entender que sim, tinha que fazer silêncio, porque era sério, não era brincadeira aquilo ali. Demorou, assim, muito, muito, muito tempo. Eu tive que lutar muito. E eu vejo que outras pessoas não entendem. Então, o que é o famoso... Ah, você é blogueirinha! Então, eu gero conteúdo pro Instagram. E mesmo se eu fosse blogueirinha, é uma profissão, meu querido. Trabalha, ganha melhor do que tu, muitas delas. Então, assim, eu ainda vejo muito preconceito. Agora aqui, lógico, eu convivo com pessoas que entendem o que é, então eu não preciso explicar muito sobre... Mas logo que eu cheguei, eu morei numa casa que tinha mais pessoas, que não era só nós, né, da família, no caso. E aí eu tive que explicar 1000 vezes o que eu fazia, e mesmo assim, tipo, tá, tu é blogueirinha, né? Sou. É mais fácil, eu encurto a conversa, falo, sou, beleza. É isso mesmo. Acabou. Eu acho que de uns anos para cá, acho que de uns 2 anos para cá, tá ficando menos, porque o preconceito era muito das pessoas não entenderem, não saberem o que era, né? E aí vem muito isso de educar o mercado, né? Vamos educar o mercado, vamos mostrar a importância, e a gente fica batendo sempre na mesma tecla, né? Que não é só uma fotinho e uma legenda no Instagram ou no Facebook, ou enfim, ou um vídeo no YouTube, né? Tem toda uma estratégia e um objetivo por trás, enfim, várias coisas, né? A pontinha do iceberg é aquela postagem que as pessoas veem. E eu acho que de uns tempos para cá, pelo menos com as pessoas que eu convivo, elas têm entendido mais a importância desse trabalho, porque elas estão vendo resultado nos seus negócios, por exemplo, estão vendendo, estão chegando até o público, ou então, agora na pandemia mesmo, as vendas online aumentaram muito, então as pessoas, né, foram obrigadas a se render e a entender. E aí agora eu vejo até um certo respeito, assim, de certas pessoas que antes achavam que era brincadeira ou que qualquer um podia fazer. Isso aí
o sobrinho lá faz, que é a piada, né? Ou a secretária faz. E aí viram que não, que eu preciso profissionalizar isso, porque os meus concorrentes já estão ganhando dinheiro nisso, Com e eu não. certeza. E aí então, e até os meus pais mesmo, né, que antes não entendiam, né, para você explicar para o seu pai, para sua mãe que você faz é bem difícil, demorou bastante, mas agora os nossos pais estão na internet. Exatamente. Por causa da pandemia, vamos dizer assim, não positivo, porque eu acho que a pandemia não trouxe nada muito positivo, mas todo mundo teve que entrar na internet. Então, todo mundo está ali, está vendo o valor de estar na internet e que esse trabalho remoto acontece, que todo mundo teve que fazer, pelo menos 15 dias todo mundo teve que fazer remotamente. Então, é bem isso, o preconceito diminuiu por causa, vamos assim dizer, acelerou, a pandemia só acelerou diminuir esse preconceito. Outra coisa que eu queria abordar também com vocês é essa questão de blogueirinhas. Eu acho que nós três aqui produzimos conteúdo para a internet de alguma forma, né? Eu falo sobre livros e agora estou começando esse projeto novo. A Fabiola agora começou a falar de viagens, então ela adaptou todo o Instagram dela, né, e o YouTube para focar nessa questão de viagens. E a Carol, desde sempre, trabalha no Instagram dando dicas de marketing digital, e enfim. Vocês acreditam que para produzir conteúdo para vocês mesmas, né, ainda tem algum tipo de preconceito? Ou as pessoas ainda acham que, tipo assim, publicou um vídeo no YouTube, mas é muito fácil, você só liga a câmera e começa a falar, né? Como é que é isso para vocês? Com certeza, né? Vem desde a história lá quer virar blogueirinha agora, né? Que é o que a Carol falou, e pode falar que quer virar blogueirinha, porque não tem preconceito nenhum, é uma profissão hoje, né? Então, isso a gente já falou por aqui. Até a questão de, é muito fácil, né? Publica ali e quer monetizar isso, quer ganhar dinheiro e tal. E aí, quando você começa a produzir conteúdo, tanto para o Instagram, quanto para o YouTube, você vê como é um trabalho puxado, né? Porque você tem que manter a consistência, você tem que estar sempre gravando e conciliar essa produção de conteúdo com o teu outro trabalho, que é o teu ganha-pão, porque você ainda não vive daquilo ali. Aquilo ali é uma paixão, é um projeto que tu está trabalhando para longo prazo dar certo, porque as coisas na internet não acontecem assim, a não ser que você entre no BBB. Então, é bem complicado, né? Há 6 anos na luta. Assim. Exatamente. Essa história de fórmulas mágicas para ganhar 10 mil seguidores. Não sei, eu vou dar minha opinião. Existe. Uma opinião muito pessoal, tá? Minha, mas assim, não. Ontem eu estava numa conversa com esse meu amigo que ele quer começar a entrar nesse universo. Eu falei assim: uma coisa que eu já te digo de primeira: não é fácil, não ganha 20 mil só assim. Entrou no BBB, aconteceu, meu filho, mas também pode perder tudo que ganhou. Então, né, diga-se a outra parte do Big Brother. Mas eu tenho um problema, daí é aquilo que a Fabi falou no começo, de ter uma crença muito limitante do medo do julgamento alheio. Então, o que me barra, muitas vezes, é medo do julgamento alheio. E isso tem que parar de ser. E eu venho trabalhando isso comigo mesma e venho trabalhando isso com as pessoas. Tipo, gente, vai, coloca a cara e faz. Porque só assim vai... E como a gente disse, só a longo prazo você vai alcançar. Então, agora eu tô para passar uma mudança, tipo, aos poucos. Eu tô mudando um pouco meu Instagram e vou começar a mudar. E aí, eu também tô, tipo, cara, planejando não sei o quê. E se as pessoas vierem me achar blogueirinha por eu postar o café que eu tô tomando ou porque eu posto qualquer coisa de dica daqui, o que aconteceu quando eu vim pra cá? Daí, essa história de virar blogueirinha. Eu me bloqueei de todas as partes. Eu não postava nada daqui. E, eu tenho tanta coisa pra mostrar daqui, que é um universo tão diferente do que eu vivia, e eu não mostro, porque eu fiquei com medo do julgamento do ela tá achando que ela é alguma coisa e ela não é nada. Não, cara, esse preconceito é isso que vocês têm que mudar na cabeça. Tipo, eu falo por experiência própria que eu tenho que mudar na minha cabeça e que as pessoas têm que mudar. E como a Fabi falou, se quiser falar, fala. Eu criei uma teoria do alguém está pagando as minhas contas? Não. Então, desculpa, outra coisa você não tá pagando a conta, não.
que eu percebo é que muita gente tem preconceito, principalmente porque a gente tem poucos seguidores comparado a outras pessoas, né? Ah, sei lá, tem uma pessoa com 500 seguidores no Instagram, mas está lá produzindo conteúdo legal, mas são 500 pessoas que acompanham aquela pessoa, né? São, independente do público, tem as pessoas que vão te acompanhar, vão estar compartilhando o teu projeto. Isso no último ano que eu comecei a pegar firme para falar de livros na internet, eu comecei a perceber como tem gente que está sempre no meu canal, está comentando, e eu estou falando para essas pessoas, né? Elas estão acompanhando o nosso trabalho. Eu amo, uma da parte que eu amo é desenvolver projetos de influenciadores digitais. Então, eu conheço muitos influenciadores digitais porque eu amo desenvolver esses projetos com eles. E eu vejo que os menores são os que têm o melhor alcance. Gente, e é o que eu falo, você se importar com o número, você vai só se bloquear. E o número total, vamos assim dizer, de seguidores inscritos, não é o que importa, é aquilo que tá, tipo... Eu tenho uma amiga que tem 1.000 seguidores, ela reverte muito mais venda do que a outra amiga minha que também é influenciadora e tem, tipo, 15 mil. Ela reverte muito mais. Então... eu acho que foi um surto, assim, da internet se importar tanto com o número, até essa questão de compra de seguidores e tudo mais, e a gente que trabalha com isso sabe que é isso que a Carol tá falando, os menores convertem muito mais, os menores têm tempo para dar atenção para os seguidores deles, para conversar, para engajar com a comunidade, e foi um surto mesmo tu pensar em números, porque, por exemplo, se você tiver 30 visualizações no seu vídeo no YouTube, você falou com uma sala de aula inteira. Eu gosto de converter números em pessoas. Então você traz isso. Se você tem 3.000 pessoas no seu Instagram, olha quanta gente é. Coloca 3.000 pessoas num lugar para você ver quanta gente que você está conversando. É muita gente. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar mais em pessoas do que em números. É isso que eu tento fazer. Em número qualificado, se você tiver número... Eu quero ter bastante gente acompanhando o meu trabalho, mas eu quero ter gente interessada naquele assunto que eu falo, eu não quero qualquer um, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar mais em qualificação e é exatamente isso que a Carol falou, de, vocês estão pagando as minhas contas? Não estão, né? Então, deixa eu produzir meu conteúdo. Eu acho que quando a gente dá a cara a tapa, surge muita gente para falar mal, né? É aquela história de quem tá na arquibancada gosta de falar mal de quem tá na arena, mas vai pra arena também, né? Então, eu acho que é muito corajoso você dar a cara a tapa, você produzir conteúdo, você aparecer ali, mesmo sabendo que vai ter um monte de gente que vai falar mal, que vai rir e tudo mais. E isso acontece com todo mundo, com os famosos principalmente, né? Nesse mundo de hate que a gente vive. Então, eu acho que é uma questão da gente com a gente mesmo, da gente ter isso, né? Isso que eu quero, eu gosto de falar sobre esse assunto, eu vou falar. Quem quiser me ouvir, fica. Quem não quiser me ouvir, sai, né? Minha rede social é minha, aquelas. É verdade. Por isso que na minha rede social eu falo de livros e é porque é o que eu gosto, é o que eu gosto de fazer. E foi uma coisa que não só para mim, mas que para muita gente foi uma válvula de escape lá desde março do ano passado até hoje, né? Acho que nesse tempo... tem um livro que tu indicou que tá na minha lista até. Tipo, adoro! E adoro quando as pessoas compram pelo meu link, porque acaba me ajudando e ajudando os influenciadores de qualquer nicho, né? Ela já comprou. Não, eu ainda não comprei, mas como eu falei, tá na lista, porque é um inglês que tu... eu não vou lembrar qual é o nome dele, nem ferrando. Mas provavelmente tu vai lembrar. É um que conta a história exatamente aqui, né, no Reino Unido, eu acho que é na Inglaterra. É uma história de um romance. How We Met in December, All I Want for Christmas. Yes! É esse mesmo. Então, tá na minha lista. Ainda vou comprar. Calma que eu ainda vou. Porque, assim, de nós três, eu sou a que tá morando na terra que tá falando inglês. Mas eu sou a que menos sei falar inglês de nós três. Então, calma. Meninas, é todo um processo. Vamos falar um pouco, mudar um pouco o gancho, assim, já pra gente ir pro final da nossa conversa. Mas falar inglês e falar um outro idioma, para quem é nômade digital, isso é extremamente importante? Ou para quem quer se tornar? Falo por experiência própria, gente. Assim, eu tô há 6 meses aqui e eu nunca quis aprender inglês.
Então, tô tendo que aprender aqui na marra e literalmente, assim, dando a cara a tapa e falando, querido, eu não sei falar, e agora? Eu preciso me comunicar. E uma coisa que eu faço é, tipo, não vou ter o suporte, porque eu tenho quem ir lá de mim, mas não, eu vou ter que falar errado e eu vou ter que acertar. Uma hora eu vou acertar. Então, sim, para viver de nômade, porque se quer viajar o mundo, você vai ter que saber se comunicar. Dá para se comunicar, apontar ou só comprar pela telinha do McDonald's? Dá. Mas te bloqueia muito, te priva de muita coisa. Uhum. Eu acho que não só para quem quer ser nômade digital. O inglês hoje é a Extremamente segunda social. língua, é a língua universal. Então, se tu não fala, tu não vai ter acesso a muito conteúdo de várias áreas, assim, importantes. Então, eu acho que é essencial. E não é ir lá e fazer um cursinho e eu sei falar inglês. Ontem eu escutei isso de uma professora de inglês, porque eu estudo diariamente, que inglês é igual você ir para academia. Se você vai para academia 6 meses e fica 6 meses sem ir, tu perdeu todo aquele teu trabalho que tu tinha antes. É uma prática diária, então você tem que estar em contato com a língua diariamente, né? Acho que isso é muito importante também. Isso eu tiro do Aprender meu espanhol. enfim, é essencial. Porque eu no inglês eu mantive, porque depois que eu fiz o meu curso de inglês, eu lia livros, via série, então eu sempre estava em contato com o inglês, né? Mas o espanhol, por ser uma língua que não tenho tanto acesso, agora aqui na Netflix eu encontro várias séries que têm a língua espanhola como língua original, mas é uma língua que eu não tinha tanto contato, então eu acabei esquecendo muita coisa do espanhol, mas também é um outro idioma que também é extremamente importante, né? Principalmente para quem mora aqui no Brasil e quer viajar pela América do Sul, até América Central, enfim, é uma língua extremamente Não, isso é importante muito também, verdade. né? É a segunda língua universal, né? Exatamente. Isso precisa saber, não adianta, assim, eu descobri na marra, porque eu era aquela pessoa acomodada, eu era aquela pessoa que assim, no marketing digital a gente tem muitos termos em inglês. Eu lia os artigos, Sim. eu lia, mas eu lia traduzindo, eu lia, tipo, levava, tipo, o triplo do tempo para consumir um artigo super importante na área. E aí, eu meio que descobri assim, cara, eu pulava os termos em inglês, assim, eu vou ser bem sincera, quando eu ia falar sobre, eu, tipo, abrasileirava, tipo, vamos dizer assim, tipo, trazia pro português, porque o Brasil é uma coisa que aqui a gente luta muito para dizer que o Brasil não tipo, a gente fala português, não brasileiro, existe uma diferença aí. Então, eu fui muito relutante por muito tempo, e hoje eu vejo que, tipo, não, você tem que saber, não tem como não saber. Eu acho que uma coisa muito que trava a gente é esse complexo que a gente tem de ter medo de falar com o nosso sotaque e tudo mais. E, cara, assim, se eles vierem pra cá e tentar falar português, eles vão falar com sotaque e vão falar do jeito deles, assim. Uma coisa que eu aprendi na marra também durante o intercâmbio é que eu fui sozinha pra Londres. Então, eu fui obrigada, desde o momento que eu pisei lá, a falar para me virar, para ir do aeroporto até a casa, para ir para a escola, enfim, para fazer tudo. Eu tinha que ir no mercado, tinha que fazer tudo e falar do teu jeito. Eles vão dar um jeito de entender. Eles vão entender que você não é nativa e que você tá, pelo menos, se esforçando para falar a língua deles. Então, assim, vai sem medo, sabe? Tem que falar, tem que se comunicar. Eles isso têm é muita importante. paciência, gente. Principalmente se vocês vão, nem Londres, tu foi, aqui também é uma cidade muito turística. Então, assim, eles têm paciência. Eles têm uma paciência. E só se tu pega o celular, vai no tradutor para tentar, tipo, achar, eles têm paciência de esperar tu ir lá no tradutor, tu achar o que tu quer falar e aí tu falar para eles. Eles têm paciência. Tipo, esse medo aqui são escoceses, então são pessoas extremamente fechadas, né? Vamos dizer. Então, tu dá medo de tu começar a falar com eles, mas eles vão vendo que você vai tentando, eles vão tentando também, tipo, te ajudar de alguma maneira a desenvolver. Exatamente. Então, é muito legal isso.
Ainda mais no Reino Unido, né, Carol? Que o inglês que a gente aprende muito aqui no Brasil e tem contato é o inglês americano, só que tipo, no Reino Unido é outra conversa, né? Então, Cara, também eu vou tem isso. falar, o escocês aqui, eles parecem que estão falando russo às vezes. Eu fico tipo, meu Deus, querido, calma, calma que eu preciso entender você, calma. Calma que eu não tô te entendendo. Vamos lá, devagar. Vai. Aqui é um inglês totalmente diferente do que é aprendido no Brasil, com toda certeza. Essa coisa de ter medo de falar errado, falar com sotaque, eu acho que nós não deveríamos ter medo disso, porque se você for pensar no americano ele aprende o inglês e ele acha que não precisa aprender outro idioma. Então nós já somos muito mais corajosos do que eles por estarmos nos expondo e falando um outro idioma além do nosso idioma nativo. Então nós já somos muito melhores por estarmos falando uma segunda, uma terceira, uma quarta língua, no meu caso, mas a gente não pode ter medo. E, inclusive, os próprios nativos, eles têm os seus próprios sotaques. É a mesma coisa aqui no Brasil, né? Você tá no Sul, você vai para o Rio Grande do Sul, eles já falam diferente. Você sobe para São Paulo, é outro tipo de português que eles falam. Se vai para o Norte, para o Nordeste, muda completamente. Então, todos os idiomas têm os seus sotaques. E tudo bem, desde que a gente se comunique, tá ótimo. Não precisa ir muito longe, por exemplo, eu nasci no Paraná, então quando eu vim para Santa Catarina, mundo assim de sotaque, sabe? E hoje quando eu visito os meus familiares lá, é outro sotaque também. Então, de região para região varia muito, você imagina de continente para outro continente. Ah, não, mas assim, Santa Catarina mesmo, né? Eu convivia com vocês aí do Sul e estava morando em Joinville, né? E assim, era outras palavras, assim, eu ficava, meu Deus do céu, cada um tem o seu dialeto, não adianta. Bem, meninas, vamos então encerrar a nossa conversa. Já quero agradecer muito a presença de vocês. Mas antes de a gente encerrar, eu queria que vocês me dissessem qual é o conselho que vocês dão para quem está querendo buscar esse estilo de vida, né? Quero saber se contribui também para uma qualidade de vida melhor e qual o conselho que vocês dão para quem está querendo começar a trabalhar dessa forma. Bom, primeiro eu acho que qualidade de vida é relativo, né? Porque isso pode ser considerado qualidade de vida para mim, mas pode não ser para outra pessoa. Então, primeiro, antes de tudo, é você saber se você quer isso mesmo ou se você está querendo seguir uma tendência ou uma moda, né? Tem que ter um autoconhecimento muito grande. É o primeiro conselho. Segundo, se você definiu que é isso mesmo que você quer, planejamento. E depois, coragem. Acho que esses são os meus conselhos. Os meus não vão muito além do que a Fabi falou, exatamente. Eu prefiro viver assim, mas eu conheço muitas amigas minhas que, tipo, não conseguem. Para elas tipo, não é qualidade de vida para elas, é estresse para elas viver dessa maneira. Então, eu acho que muito o autoconhecimento. A primeira coisa que tem que procurar antes de tudo é o autoconhecimento. Você autoconhecer, se você vai conseguir. Não é conseguir de você não consegue, é tipo, você vai gostar de viver assim. Aí vem o planejamento junto com o autoconhecimento e é o famoso vai com medo. Assim, é a maior dica que a gente acho que pode deixar é essa. Tá com medo? Vai. Quando eu vim pra cá, as pessoas, nossa, que corajosa. Gente, se vocês soubessem quanto eu tava tremendo por dentro, ninguém sabe o quanto eu tava... Mas eu tinha que vir, eu vim com medo e por muito tempo aqui até eu me adaptar, eu era o famoso vai com medo. Vai indo com medo até hoje, assim, vai com medo e vai. Tem que começar, tem que dar o primeiro passo. Se não der o primeiro passo, você não vai ver o que vai acontecer também. É muito isso. Não ficar muito... Planejamento é essencial, mas não pode parar ali. Você tem que dar o primeiro passo. Exato. Meninas, muito, 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 muito obrigada por toparem estarem aqui comigo nesse nosso primeiro episódio. E considerações finais? Eu queria agradecer pelo convite, foi muito legal o bate-papo e trocar essa ideia com a Carol também, que eu tô acompanhando lá nessa nova jornada dela contigo e, enfim, meninas corajosas, foi um prazer falar com vocês.
Eu também fiquei muito feliz, até porque faz muito tempo que eu não faço coisas desse formato. Vocês já estão vocês estão no YouTube, faz muito tempo que eu não produzo nada para o YouTube e podcast também. Então, para mim foi legal, até porque abriu a cabeça de novo, assim, deu novas ideias. Foi muito legal. Que bom que contribui com vocês importante também. A intenção aqui é contribuir com quem vai ouvir esse espaço, né? Para, quem sabe, inspirar, trazer novas ideias, né? Para a gente pensar em coisas boas em tempos tão difíceis. Então, eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. A gente vai encerrar esse episódio de hoje por aqui, mas a gente volta com mais histórias inspiradoras no próximo episódio, que vai ao ar semanalmente, tanto aqui nessa playlist do YouTube, quanto nas plataformas de podcast. Por hoje, a gente vai ficando por aqui. Um beijo e tchau. E se você tá me assistindo, né, tá nos assistindo aqui no YouTube, não esquece de curtir este vídeo, compartilhar com todo mundo. Se inscreve no canal, que é super importante para dar aquele engajamento. E a gente vai ficando por aqui hoje. Um beijo e tchau.